clipe no YouTube mostrou o reencontro emocionante do leão com os homens que o criaram. Christian cresceu em Londres, nos agitados anos 60, mas logo ficou grande demais para o local onde vivia e planos foram feitos para levá-lo para a África. As negociações para levar Christian ao Quênia levariam meses, mas o leão estava grande demais para a vida na cidade. Os atores e conservacionistas Virginia McKenna e Bill Travers ofereceram uma solução temporária. A casa de campo deles, a 50 quilômetros de Londres. Foi maravilhoso quando chegamos lá. Ele pulou do carro e não saiu correndo. Somente andou sem o ajudarmos e nem tentarmos controlá-lo. Ficou com medo do espantalho no jardim e novamente ele não saiu correndo. Só foi em frente, investigou e voltou para nós para sentir confiança. Virginia e Bill construíram um grande cercado para Christian. Foi o mais próximo que ele já tinha chegado da natureza. Christian ficou maravilhado quando se mudou para o interior. Era um ambiente diferente e ele adorou o espaço lá. Ace e John deixaram seus empregos e se mudaram para um trailer ao lado do cercado. Eles sabiam que eram as últimas semanas que teriam com Christian e queriam aproveitar ao máximo cada segundo. Achavam maneiras de chamar a atenção dele, de estimulá-lo, para ele não ficar entediado. Um dia o levamos bem cedo para a praia em West Wittering para correr com balões. Ele molhou a placa na água e odiou. Não gostei disso. Ele saiu correndo. E lembro do meu marido correndo atrás dele, balançando um balão. Mas Christian não queria aquilo. Ele só queria correr e correr pela praia. Ficamos atrás dele, ofegantes, e depois caímos na areia. Quatro semanas após Christian ter se mudado para o interior, ainda não tinham resposta do governo queniano. E a demora fez com que Christian, com 9 meses, ficasse grande demais para o cercado. Ele tentava escalar a cerca e nós fizemos uma proteção mais alta para evitar que ele saísse. A situação só ia piorar com Christian crescendo mais. Ace e John estavam preocupados, pois o Quênia podia recusar a entrada de Christian no país. Ficamos com medo de que tudo desse errado. Ficamos muito preocupados. A vida no zoológico que Ace e John queriam evitar estava se tornando a única opção para Christian. Mas após 3 meses de negociações, eles tiveram boas notícias. O governo queniano aprovou o transporte do leão Christian de Londres para a África. O lendário conservacionista da vida selvagem, George Adamson, ofereceu uma vaga para Christian em sua reserva no Quênia. O jovem leão estava a caminho da África. Nós o levamos para o aeroporto e demos um sedativo leve que foi recomendado por vários veterinários de um zoológico de Londres. Lembro que ficamos lá vendo o Christian. Colocaram algo na frente dele e ele não podia mais nos ver. Ele foi erguido até o compartimento de carga. E aquilo deu medo, na verdade. Foi assustador vê-lo sendo levado para o compartimento de carga do aeroporto. Não sabíamos se ele ia sobreviver à viagem. A viagem até Nairobi foi imensa para um jovem leão que nunca tinha saído de Londres. Após 15 horas, Bill Travers, Ace e John chegaram à África e reencontraram Christian. Foi um grande alívio vê-lo do outro lado. Christian havia chegado à África.
Mas agora teria que encarar uma jornada mais difícil. Achar seu lugar entre leões selvagens perigosos. Em 1960, O reencontro emocionante entre John Randall, Ace Burke e o leão deles foi postado na internet e visto por milhões de pessoas. O leão de Londres chegou em segurança em solo africano. A sobrevivência de Christian na natureza estava agora nas mãos de um homem, George Adamson. George era menor do que imaginávamos e estava usando um tipo de roupa de safari. Esse senhor simples era uma figura reverenciada e controversa no Quênia, onde sua prática de treinar leões domesticados para devolvê-los à natureza era vista por alguns como arriscada para as pessoas. George ia levar Christian para a reserva natural de Cora, em uma parte deserta do país. Lá, ele esperava formar um novo bando de leões com Christian em seu núcleo. E estávamos no carro, Christian estava atrás. E percebi que ele queria ir ao banheiro. E eu falei, olha, Sr. Adamson, por favor, temos que parar. E George disse, estamos no meio do nada. Se ele sair correndo, nunca iremos pegá-lo. E de um modo muito confiante nós dissemos, não, ele não vai correr. Christian saiu, fez as necessidades e eu disse, muito bem, pode voltar. E ele pulou de volta para o carro. E George ficou muito impressionado. George disse, ora, isso é incrível. Acho que ele ficará bem e vocês podem me chamar de George. Mas para sentir confiança. Virginia e Bill construíram um grande cercado para Christian. Foi o mais próximo que ele já tinha chegado da natureza. Christian ficou maravilhado quando se mudou para o interior. Era um ambiente diferente e ele adorou o espaço lá. Ace e John deixaram seus empregos e se mudaram para um trailer ao lado do cercado. Eles sabiam que eram as últimas semanas que teriam com Christian e queriam aproveitar ao máximo cada segundo. O clipe no YouTube mostrou o reencontro emocionante do leão com os homens que o criaram. Christian cresceu em Londres, nos agitados anos 60, mas logo ficou grande demais para o local onde vivia e planos foram feitos para levá-lo para a África. As negociações para levar Christian ao Quênia levariam meses, mas o leão estava grande demais para a vida na cidade. Os atores e conservacionistas Virginia McKenna e Bill Travers ofereceram uma solução temporária. A casa de campo deles, a 50 quilômetros de Londres. Foi maravilhoso quando chegamos lá. Ele pulou do carro e não saiu correndo. Somente andou sem o ajudarmos e nem tentarmos controlá-lo. Ficou com medo do espantalho no jardim e novamente ele não saiu correndo. Só foi em frente, investigou e voltou para nós. E nós fizemos uma proteção mais alta para evitar que ele saísse. A situação só ia piorar com Christian crescendo mais. Ace e John estavam preocupados, pois o Quênia podia recusar a entrada de Christian no país. Ficamos com medo de que tudo desse errado. Ficamos muito preocupados. A vida no zoológico que Ace e John queriam evitar estava se tornando a única opção para Christian. Mas após 3 meses de negociações, eles tiveram boas notícias. O governo queniano aprovou o transporte do leão Christian de Londres para a África. O lendário conservacionista da vida selvagem, George Adamson, ofereceu uma vaga para Christian em sua reserva no Quênia. O jovem leão estava a caminho da África.
Nós o levamos para o aeroporto e demos um sedativo leve que foi recomendado por vários veterinários e um zoológico de Londres. Lembro que ficamos lá vendo o Christian. Colocaram algo na frente dele e ele não podia mais nos ver. Ele foi erguido até o compartimento de carga. E aquilo deu medo, na verdade. Foi assustador vê-lo sendo levado para o compartimento de carga do aeroporto. Não sabíamos se ele ia sobreviver à viagem. A viagem até Nairobi foi imensa para um jovem leão que nunca tinha saído de Londres. Após 15 horas, Bill Travers, Ace e John chegaram à África e reencontraram Christian. Foi um grande alívio vê-lo do outro lado. Christian havia chegado a... Eles sempre achavam maneiras de chamar a atenção dele, de estimulá-lo, para ele não ficar entediado. Um dia o levamos bem cedo para a praia em West Wittering para correr com balões. Ele molhou a placa na água e odiou. Ah, não gostei disso. Ele saiu correndo. E lembro do meu marido correndo atrás dele, balançando um balão. Mas Christian não queria aquilo. Ele só queria correr e correr pela praia. Ficamos atrás dele, ofegantes, e depois caímos na areia. Quatro semanas após Christian ter se mudado para o interior, ainda não tinham resposta do governo queniano. E a demora fez com que Christian, com 9 meses, ficasse grande demais para o cercado. Ele tentava escalar a cerca